A Bíblia. A gente sempre pensou aqui na igreja que algumas versões da Bíblia eram muito antigas, muito arcaicas, difíceis de entender. E aí a gente foi incentivando versões novas para que as pessoas, versões mais fáceis de ler, mais fáceis de entender. E o objetivo foi cumprido. Acho que as pessoas entendem um pouco melhor, porque tem versões que realmente você não sabe o que está escrito ali, nem o universitário sabe o que está escrito. Eu gosto daquele que havia enxúndia nas ilhargas das pessoas. E aí a pessoa fala, amém, né? Sei lá se é coisa boa, se é coisa ruim, mas enxúndia nas ilhargas deve ser uma coisa que... Né? Você não sabe o que é nem enxúndia, nem o que é ilharga. Né? É o chamado pneuzinho. Olha só o nome antigo das coisas. Então a gente incentivou a leitura de versões mais simples, mas com isso a gente acabou perdendo uma coisa importante, que é decorar textos bíblicos. O texto que a gente leu juntos hoje, Salmo 103, você sabe decor? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Mas o mais legal desse trecho é que, diferente do pensamento corrente, você não precisa simplesmente seguir o seu coração. É isso que todos os filmes de Hollywood falam. Siga o seu coração, eles não contam o resto, não, mas você vai bater a cara na parede, você vai para o inferno. Né? Mas siga o seu coração, às vezes quer dizer, não use a cabeça, vá onde o seu coração está mandando. O problema é que o nosso coração nem sempre foi instruído da maneira adequada e às vezes toma decisões equivocadas. E esse salmo diz assim, bendize, assim, é você falando para a sua alma. Em vez de você ouvir a sua alma, você fala para ela. Viu, alma? Presta atenção. Aprenda a louvar a Deus, aprenda a agradecer a Deus por todas as coisas. A nossa alma, nosso coração, vai poder ser nosso guia só se ele estiver bem instruído com a verdade de Deus. Aí você pode seguir seu coração. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Deus fez alguma coisa boa para você? Sim. Muitas. Você agradeceu por algumas? Por todas? Né? A gente normalmente fala, obrigado a Deus por tudo. Né? Está falando, lembra de cada uma das coisas. Você comeu ontem? Ontem você ou tomou café, ou almoçou, ou jantou? Você fez as 3 coisas? E ainda tomou um lanchinho entre as refeições e antes de dormir? Né? Na sua casa tem comida? Se fechar todos os supermercados e ficar hoje, amanhã, sem comida, você vai passar fome? Tem comida na sua casa. Né? Se você ficar doente, tem remédio na sua casa? E se não tiver remédio, você tem dinheiro para ir comprar? Ela depende do remédio. Eu sei, tem alguns remédios que são muito caros. Eu fiquei assustado com o preço do remédio que uma irmã nossa toma aqui, porque eu achei que eu ia ajudar a comprar o remédio. Falou, não, é muito caro. Né? Eu ajudei uma senhora lá na outra igreja. Remédio caro, R$300, um negocinho só para espirrar na boca. Mas que preciso. Falei, Deus está abençoando, eu posso ajudar. Quanto custa o seu remédio? 11 mil. Falei, quanto? É melhor pedir para o governo, sei lá. 11 mil reais uma dose. Precisa de 4 doses. Né? Depois passa um tempo, 2 meses sem, depois mais 4 doses. É um dinheirão. Então, fora esses daí, mas, de modo geral, a gente tem dinheiro para ir para o médico. E se não tem dinheiro para ir para o médico, você vai para o SUS. Vai demorar. Não tem problema, mas você tem recurso. Tem lugares que não tem hospital, não tem médico, não tem remédio, não tem nada. Aqui a gente pode agradecer a Deus por muitas coisas. Mas esse salmo vai continuar dizendo, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara você de todas as tuas enfermidades. Pode ter médico, pode ter remédio, mas quem cura você é Deus. Ele salvou você do seu pecado lá na cruz em Jesus. E vai salvar a gente de todas as doenças quando a gente estiver com Ele. Mas até lá, as doenças da alma, especialmente, Deus pode curar. Você acredita nisso? Ele é quem te salva da morte, Ele que te redime da cova e te coroa de graça e misericórdia. Assim, Deus é muito bom. Eu pulei uma parte inicial, fala assim, que
Bendize a minha alma, ó Senhor, com todo o meu ser. Que todo o meu ser louve ao Senhor. Eu vejo a Esther aqui, né? Assim, e tem que... Eu não sei quanto você louva a Deus, porque o nosso corpo, a atitude do nosso corpo, ajuda muito a nossa própria alma, a nossa mente a pensar. Que apagou. Você já orou ajoelhado alguma vez? Quando você está no quarto, ou você canta sozinho, você também levanta as mãos? Né? Assim, o nosso corpo reforça a mensagem que a gente está ouvindo, ou que a gente está cantando. Essa foi essa introdução aqui, por causa dos Salmos. Mas decore um versículo. Escolha uma versão para começar a decorar trechos da Bíblia. Isso daqui vocês já decoraram. Qual que é a nossa única esperança na vida e na morte? Que não somos de nós mesmos. Vocês já decorou, não decorou? Está no boletim ali. Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. A única esperança para a gente, o que nos move, o que nos impulsiona, é que a nossa vida pertence a Deus. Então, se eu estou bem, glória a Deus. Se eu estiver mal, também glória a Deus, porque eu pertenço a Deus. Vamos falar junto de novo. Qual a nossa única esperança na vida e na morte? Não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador Jesus Cristo. Até eu errei. Mas tudo bem, não é versículo bíblico, é só um catecismo aqui. Hoje eu vou encerrar isso daqui. Na verdade, são 52 artigos, mas eu vou terminar, eu vou só revisar outros dois. Né? O que é pecado? O que era pecado mesmo? Tudo que desagrada a Deus. Então, é uma questão de gosto pessoal de Deus ou não? Brincadeira. Né? O que desagrada a Deus? Que tipo de coisa desagrada a Deus? Desobediência certamente desagrada a Deus. O que mais? Indiferença, outra coisa que desagrada a Deus. A rebeldia. Né? Então, a definição que tem aqui é pecado é rejeitar ou ignorar a Deus no mundo que Ele criou, rebelando-nos contra Ele, vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida. Se Deus não é a referência principal da sua vida, você está em pecado. Você vive desagradando a Deus. A gente só agrada a Deus se a gente tem Ele como referencial na nossa vida. E, por último, né, o que é idolatria? Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador, para nossa esperança, felicidade, significado e segurança. Nós somos naturalmente idólatras. Queremos colocar algum tipo de ídolo na nossa vida, algum tipo de Deus que a gente consiga manipular, que a gente consiga alcançar. Então, idolatria é confiar nessas coisas. E aqui, idolatria pode ser coisas muito boas. Né? Seu emprego pode ser seu ídolo, dinheiro pode ser seu ídolo, sua família pode ser seu ídolo, seu filho, sua filha, a esposa, marido. Então, a idolatria é confiar que Cristo, né, que o nosso Criador é a nossa esperança para felicidade, significado e segurança. Hoje eu quero falar sobre as parábolas do reino. A gente está em Mateus 13. E Mateus fala sobre Jesus como rei. Então, a gente está estudando sobre o reino de Jesus. E ele vai comparar o reino de Deus a algumas coisas, que a gente chamou de parábolas da outra vez. Nem todo mundo entendeu, mas não entendeu porque era parábola. Né? Brincadeira. Né? Parábola é a trajetória que a bola de basquete faz para ir na cesta. Né? É uma trajetória que não é reta. Você vai por outro caminho para chegar no mesmo lugar. Então, parábola tem esse sentido. Quando você estudar uma parábola, você tem que ver a parábola toda. Normalmente tem uma lição de moral no final. Tem o significado da parábola no final. Se você estudar uma parábola só a metade, está com problema. Assim, você não vai conseguir aprender aquilo que Deus quer que a gente aprenda nessa parábola. Tá bom? Então, a gente começou a ver isso. Jesus foi cercado por uma multidão muito grande.
e ele começa a ensinar as pessoas vão chegando cada vez mais perto, ele ia cair na água, então ele pede para o barco vir ali, ele fica no barco e começa a ensinar as pessoas. E ele vai contar 7 parábolas. A primeira que a gente viu na outra vez, né? Escutem, certo homem saiu a semear. E aí o que aconteceu? Uma parte caiu no meio do caminho, vieram as aves e comeram. Jesus vai explicar depois. Esses são aqueles que ouvem a palavra, mas entra por um lado, sai pelo outro. Não fez diferença nenhuma. Não fez efeito. A palavra não fez efeito nenhum. Ele diz que as aves são como os demônios, ou Satanás, que vem e rouba a mensagem que foi pregada ali. A segunda parte das sementes caiu em solo pedregoso, que talvez por ser mais quente, cresceu rápido, mas não tinha profundidade de raízes e morre rápido também. Diz que esses são aqueles que ouvem a palavra, se alegram, aceitam, mas logo desanimam. Qualquer obstáculo acaba desistindo. O terceiro tipo de semente é o quê? Cai no meio dos espinhos. Então, a semente cai numa terra boa, porque ela cresceu, só que os espinhos sufocam a planta e impedem que ela seja frutífera. Diz que esse sufocamento se dá por 2 coisas: preocupação com o mundo e fascinação das riquezas. Preocupações desse mundo são as preocupações que você tem no seu dia a dia. Eu tenho que trabalhar para poder pagar as contas. Quem que vai pagar a conta de água, a conta de luz, a conta de telefone? Então, você precisa trabalhar para pagar as contas. Quem que vai levar as crianças para a escola, né? Quem que vai fazer almoço? Quem que vai fazer a janta? Quem que vai comprar para fazer almoço? Então, todas essas coisas são preocupações desse mundo. Não são coisas erradas em si mesmo. Mas se você gastar todo o seu tempo só com essas coisas, a palavra que devia dar fruto não dá. Ela fica sufocada. E fala também dessa fascinação do mundo, fascinação das riquezas, que é o que mais tem. A gente vive em função disso. Marketing é para isso, né? Todo entretenimento, toda a indústria do entretenimento é em função disso, para que você fique seguindo as pessoas e comece a consumir as coisas que eles produzem. Se você também fica seguindo os seus ídolos desse mundo, a planta é sufocada e não dá fruto. E a última parte é o que dá fruto. Eu não fiz essa pergunta da outra vez. Qual desses solos representa a sua vida? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Normalmente quem está na igreja há mais tempo vai falar. Está entre o 3 e o 4. Um não pode ser porque se eu estou aqui, se eu voltei, é porque alguma coisa cresceu. O segundo também. Pode ser que esteja murchando, mas se já morreu, não está mais aqui. Ela não sente mais prazer na palavra de Deus. Aí a gente fica dividido entre o terceiro e o quarto. Fala, não está aquele fruto assim, mas também não sou assim, tão correndo atrás das riquezas desse mundo, eu não sou desse jeito, né? Não sou tão carnal assim. Né? A gente viu que cobiça é igual a idolatria. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. A gente viu, então, que discipulado e compromisso são coisas obrigatórias. Se você fala que é seguidor de Jesus, se você se diz cristão, cristão é aquele que se parece com Cristo, porque você faz as coisas que Cristo faz, você é imitador de Cristo. Então, discipulado e compromisso com o reino não são opcionais. Você pode ser só um crente nominal, você se diz cristão, mas na verdade não é. Só os antigos vão entender, você é um cristão denorex. Parece, mas não é. Só os antigos entenderam. Denorex? Que coisa esquisita. Era a marca de um shampoo, que diz que não era shampoo, mas é shampoo, e parece, mas não é. Né? Quando a gente estuda os solos, o essencial é a receptividade. Quanto você está aberto para ouvir a palavra de Deus e quanto você está aberto para as consequências da palavra de Deus. Acho que eu comentei isso uma outra vez também. A gente fala sobre fé,
E quando a gente fala de fé, a gente vai citar Hebreus 11. Vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que a gente não consegue ver. Mas eu gostei de uma outra definição. Fala que fé é obediência apesar das consequências. Fé não é simplesmente acreditar na falta de evidência, mas é obedecer a despeito de qualquer consequência. Você é uma pessoa de fé? O que atrai seu coração como um ímã? Eu gosto de ver a igreja assim, mais cheia. Mas 9 horas dá uma certa tristeza, não sei. Eu sei que tem o seu Severino que chega às 7h30 da manhã, ele fica esperando lá na porta. Mas a maioria do pessoal chega entre 9, 9h10, 9h15, 9h20. Né? E já passou pela minha cabeça, já sei, vou oferecer R$50 para quem chegar até 9:10, né? Durante um mês. Né? Mas aí eu fico pensando assim, se eu oferecer isso, será que as pessoas vão chegar mais para Deus ou para o outro Deus? Né? Não vai dar certo essa estratégia. Né? As pessoas tendem a se movimentar por aquilo que interessa a elas. Então, quando a gente vem de casa para cá, a gente passa na Marginal e você vê um monte de gente correndo. Domingo, 7h30 da manhã, o pessoal está correndo. Como pode isso? Que coisa! Né? E a gente ouve aqui, sabe, pastor, é que domingo é o único dia que eu tenho para dormir, até mais tarde. Né? Tem gente que nem vem para o culto da manhã, vem para o culto da noite, porque diz que domingo de manhã não dá para levantar. Né? Então, o que atrai seu coração? O que motiva você? Todos os dias da semana você acorda cedo. Para ir para a escola, para ir trabalhar, não sei, mas para ir para a igreja, para ir para Deus. Né? Pensa nisso. Aí Jesus vai contar essa história. Jesus contou outra parábola. Ele primeiro contou essa história dizendo que o trigo cresceu e multiplicou a 30, 60 e 100 por 1. Depois ele contou uma outra parábola, que também tem a ver com plantação. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Qualquer qual. O da esquerda é o trigo, da direita é o joio. Aí os servos do dono do campo foram para ele e perguntaram, o senhor não semeou uma semente boa no campo? De onde veio o joio? Aí o dono vai dizer, o inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que a gente tire o joio? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Aqui está falando do campo, que é o mundo, e Deus plantou a semente. Então, no meio da boa terra, tem boa semente e teve uma semente plantada pelo inimigo, que crescem juntos. Enquanto está só o capim ali, não dá para ver. Mas quando começa a dar os grãozinhos, aí dá para saber. Né? O trigo é um só. O joio dá vários. Arranca ou não arranca? A instrução, não arranque, porque se você arrancar o joio, vai arrancar o trigo junto. O que tem que fazer então? Deixa crescer. No dia da colheita, aí sim, os encarregados de colher vão vir retirar primeiro o joio, amarrar e jogar para queimar. Vai jogar no fogo. E aí o restante vai ser colhido e entregue para o dono. Jesus vai contar essas parábolas e as pessoas vão dizer, que legal, entendi. Mas nem os discípulos entenderam, então vocês podem ter dúvida também. Então vamos ver a explicação, porque a multidão foi embora para casa e os discípulos foram para Jesus perguntar, a gente não entendeu, explica melhor essa parábola do joio. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é quem? Quem que é o Filho do Homem? Jesus. Esse é um dos títulos de Jesus no Novo Testamento. O campo é o quê? O mundo.
E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz mal, tudo que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Eles lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Essa é outra frase que eu falo de vez em quando. Vim para a igreja é um perigo. Porque você vem para a igreja, você acha que está salvo. E alguns falam assim, mas eu já fui batizado, inclusive. Falei, tudo bem, mas você está entendendo o que Deus está falando aqui? Que dentro desse campo grande, né, existe cristão de verdade, tem cristão que é do outro lado. É o anticristão, né, mas que está junto com os cristãos. Parece cristão, mas não é cristão. Vai para a igreja também, decora versículo, dá dízimo, né, foi batizado, participa da ceia, mas não é cristão. Fala, que coisa terrível. Né? Esse deve ser o outro, eu não sou. Né? Todo mundo pensa assim, né? Ele fez uma pergunta interessante outro dia, para saber se você tem uma autoestima boa ou se você sempre bota a culpa nos outros. Ele perguntou assim, nas últimas 3 brigas, com qualquer que seja a pessoa, quem que começou a briga? Falou, o outro. Quem que estava errado? O outro, lógico. Nunca sou eu. Mas as brigas acontecem porque a gente acha que o outro está errado. Mas ele acha que você que está errado. Você acha que ele está errado, ele acha que você está errado. Por isso que briga. Se houvesse concordância, não haveria briga. Dentro da igreja, se você não prestar atenção, por isso que a gente tem que ler a Bíblia. A Bíblia fala assim, lá em Romanos 12, 1 e 2, para a gente renovar a nossa mente, continuamente, para não se amoldar aos padrões desse mundo. Porque mesmo estando na igreja, a gente corre o risco de acabar absorvendo os valores desse mundo, ou absorver um valor de institucionalidade, tornar a igreja ou a religião importante, mais importante do que esse relacionamento com Deus. Então preste atenção. Olhe para você, leia a Bíblia contra você. E contou outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo, pequenininho. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. Quando a gente ouve sobre o reino de Deus, né, o que os judeus esperavam? Messias, num cavalo branco bem grande, um exército gigante, para acabar com os romanos e levar Israel para a restauração. Israel ia ser o centro do mundo. Mas Jesus está dizendo, sabe como que é o reino de Deus? Não é grandão. Ele vai crescer, mas ele começa pequenininho. E ele vai ser tão pequenininho que você vai olhar e falar, isso daí não tem valor. Mas tem, porque ele vai crescer e vai se tornar maior de todas as hortaliças, todos os arbustos. Contou ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Diferente também do que se esperava, o fermento, né, uma pequena quantidade de fermento. Quanto de fermento precisa pôr para o pão crescer? Depende da massa. 0,1%. Então, é uma parábola parecida com da semente de mostarda. Uma quantidade pequena, mas influencia tudo. Vai crescer. A massa toda fica fermentada. Depois ele conta mais uma história. Acho que eu estraguei alguma coisa aqui. Qual que é essa história?
É o homem que encontrou um grande tesouro no campo, um tesouro muito valioso. Se fosse nos dias de hoje, ele catava as coisas e saía correndo, né? Mas ele viu ali e falou, esse campo vale mais do que parece. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Por que ele vendeu tudo o que ele tinha? Porque o campo valia muito mais. O tesouro valia muito mais. Se eu vender tudo que eu tenho, né? Se você vender tudo que você tem, quanto que vale? 100 mil, 500 mil, 4 milhões, 25 milhões? Venda tudo que você tem, porque o tesouro vale 500 milhões. Então, algumas pessoas não entendem por que alguns cristãos largam tudo e vão servir a Deus. É porque esses enxergaram o tesouro, que vale muito mais do que os tesouros que ele tem. Você já deve ter ouvido essa história também do homem que teve a oportunidade de ir para o céu levando uma coisa. Ele podia escolher uma coisa, colocar no bolso e, de algum jeito, ia chegar lá no céu. Vocês viram essa história já? O homem chega lá no céu e o anjo pergunta, e aí, o que você trouxe? Ele tira lá umas barras de ouro. Falou, mas você trouxe isso? Aqui a gente usa de asfalto. Não presta não. Aquilo que a gente tem de mais valioso, lá no céu vai ser usado como calçamento. Entenda isso. O reino dos céus é desse jeito. Mais uma. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. É a mesma história. Mesma história do campo. Toda hora tocando tudo aqui. Como ele encontrou uma pérola que valia muito, ele pode vender tudo o que ele tem, porque aquela pérola vale mais. Mais uma parábola. O reino dos céus ainda é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheio, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Isso aparece também com a outra parábola que a gente acabou de ver. Oi? Do joio e do trigo. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Sim. Todo mundo junto aí. Sim. Entendeu? Eu acho que os discípulos não entenderam. Eles continuaram brigando. A mãe do Tiago e do João ainda está falando assim, viu, Jesus? Será que quando chegar o seu reino, será que meu filho pode ficar um na sua direita, um na sua esquerda? Só para tirar foto? Não era para tirar foto, era para reinar junto. O reino começa pequeno, quase imperceptível, mas cresce em influência e tamanho. Então, quando a gente ouve do reino de Deus, queria que você pensasse não no brilho, na pompa, no cerimonial, no poder, na força, no tamanho, mas que entenda que o reino de Deus está nas pequenas coisas. O seu testemunho, uma palavra que você diz no seu emprego, com seus amigos, pode fazer diferença na vida deles. Eu ouvi uma história tocante, talvez a gente possa ouvir esse testemunho pessoalmente depois, eu vou só adiantar a história. É uma pessoa que está vindo no e-mail Yes, ele é médico, e assim, a sensação que eu tenho é que é piada entre os médicos, né? O Dr. Luiz talvez possa dizer se é verdade ou não. Mas tenho amigos que falam isso várias vezes, eles dizem assim, médico ele acha que é Deus. O único que não sofre disso é o neurologista, porque ele não acha que é Deus, ele tem certeza que é. Né? Agora, todos os outros só acham que são Deus. Né? Mas esse nosso irmão que está vindo no IMES, estava numa cirurgia que ele ia fazer e estava um clima muito pesado, um clima ruim. E ele estava assim, agoniado, antes de fazer a cirurgia, todo preparado ali, e disse que
ali pronto, né, com máscara, touca, todo mundo ali, ele vira e fala, eu vou orar, tá? E com a fama que os médicos têm, que eu acabei de mencionar, todo mundo achou muito esquisito, e ele orou, Deus, por favor, esteja presente aqui, conduza, falou tudo que tinha que falar em 30 segundos, né? Em nome de Jesus, amém. Você sabe que é um tipo de semente que vai ficar na cabeça das pessoas? Né? O que tipo de semente você consegue implantar ou plantar, jogar na cabeça das outras pessoas? Né? Deus espera que você seja frutífero. Deus espera que você dê muito fruto. E a gente dá fruto quando a gente compartilha da nossa fé com outras pessoas. A gente dá fruto quando a gente olha para dentro da gente mesmo e percebe que tem coisas que precisam mudar. Aqui no reino, o trigo e o joio crescem juntos. Os peixes bons, os peixes ruins estão na rede, mas é o Senhor quem vai separar. O que vai acontecer com o peixe ruim ou com o joio? Vai ser jogado fora no fogo que arde sem parar ali. A gente vai ter uma boa surpresa quando a gente entrar no céu, por pessoas que a gente não esperava estarem lá, e por pessoas que a gente tinha certeza que ia estar lá, mas não vai estar. Quero ver, em nome de Jesus, cada um de vocês lá no céu. Espero que eu esteja lá também. Porque a gente fica falando, vai que justo eu, né? Você vai estar lá. O reino de Deus vale mais do que tudo. Então, a gente faz parte da tradição wesleyana. John Wesley nunca foi contra a gente ganhar bastante dinheiro. E eu conheço pessoas que têm dom de ganhar dinheiro. Puxa vida, como ganha dinheiro aquele rapaz, né? Mas não é só esse dom de ganhar dinheiro e juntar dinheiro. Deus te deu capacidade de ganhar dinheiro para que você possa doar bastante dinheiro, possa ajudar bastante gente, possa ajudar o reino de Deus. Então ele fala, a frase do Wesley é, ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder e dê o máximo que puder. Quer fazer parte desse reino? Ele vale mais do que tudo. Nosso rei não teve uma coroa de ouro ainda. A única coroa que ele recebeu foi essa, cheia de espinhos. E lá na cruz, sangrando, pedaço da barba arrancada, um dos bandidos ainda reconhece nesse que está ali ao lado dele, o rei. E ele critica o colega do outro lado, dizendo, por que você está caçoando desse? A gente está aqui porque a gente merece. Mas esse que está aqui, ele é justo, ele é o rei. Nós sempre temos oportunidade para reconhecer Jesus como rei. A gente não sabe qual que é a última oportunidade. Eu não sei se esse ladrão teve outras oportunidades, mas essa que ele teve, que certamente era a última que ele ia ter. Ele reconhece Jesus como rei. E Jesus diz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não importa seu passado, eu estou aqui porque eu estou pagando pelos seus pecados. Jesus pagou por todos os meus pecados e pelos seus pecados. Ele quer ser rei sobre a sua vida. Você quer servir a esse rei? Um rei que te ama tanto, a ponto dele mesmo morrer por você. Senhor Deus, Senhor que sabe todas as coisas e conhece o nosso coração, sabe como a gente tem essa tendência de criar ídolos, de seguir as coisas que nos trazem segurança, nos trazem felicidade. E essas parábolas nos lembram do teu reino, que o Senhor é Jesus, Jesus é o rei sobre todas as coisas. E mesmo sendo o rei, o Senhor se humilhou, tomou a forma humana, a forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. E por isso Deus exaltou com o nome que está acima de todo nome,
está lá sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Deus, nós reconhecemos Jesus como o Rei e queremos uma vez mais reconhecer como o Rei da minha vida, da nossa vida, Senhor. Oramos, Deus, para que essa certeza de um reino que vai além desse mundo possa ser a nossa esperança. Agradecemos, Deus, pelo teu cuidado constante, as tuas muitas provas de amor, além da prova de amor lá na cruz. Mas pedimos, Deus, que o Senhor quebrante o nosso coração uma vez mais, para que a gente se renda aos teus pés e possamos dizer: Jesus, o Senhor é o Rei da minha vida. Usa a minha vida para aquilo que o Senhor quer, que eu possa dar muito fruto. Em nome de Jesus. Amém.